pessoal, como vocês estão? Pra quem não me conhece, eu sou a Yuri, fiel da Casa de Divulgação Terra Boa, da Igreja de Jussara, e eu também sou fisioterapeuta em gerontologia, ou seja, eu cuido de idosos e tenho um olhar atento ao envelhecimento. E esse vídeo é pra você aí que tem um familiar idoso em casa ou também que tá envelhecendo. E sobre o que a gente vai conversar hoje? Sobre dicas de saúde, sobre quedas, sobre disfagia. Por acaso você sabe o que é isso? Como a gente pode evitar, se prevenir? Então são muitas dicas importantes e também vamos quebrar alguns tabus sobre envelhecimento e sobre ser idosos, ok? E o que é uma queda? Você acha que uma queda é quando você cai no chão? Ou pode ser que não? Queda, na verdade, é quando ocorre um deslocamento que você não teve a intenção para o nível inferior ao que você estava antes, sem que você conseguisse corrigir em tempo hábil. Não só você, quanto qualquer outra pessoa. E Yuri, qual é o problema de eu só tropeçar e nem cair? Não tem nenhum problema para mim porque eu não me machuquei. Mas existem muitas consequências hoje para o idoso que a gente sabe que uma queda leva, inclusive o medo de cair. Imagina você sempre tá tropeçando por aí na rua ou em casa. Será que você não vai ter o medo de começar a caminhar ou de caminhar sozinho? Será que você não vai começar a se escorar nas coisas? Identificar alguma coisa parecida com o dia a dia de vocês, com os familiares? Sim, então uma queda, que é um deslocamento não intencional, que pode ser não ao chão, pode levar ao medo de cair, pode inclusive levar a alguma fratura, levar a algumas lesões, então algum trauma, algum ralado. Pode levar a alguns casos a, por exemplo, hospitalização. E agora vão algumas dicas para a gente evitar as quedas. E quais seriam essas? Muito simples. Primeiro, exercícios de força e equilíbrio. Sim, a gente precisa de força e equilíbrio. Segundo, um sapato adequado. Às vezes a gente calça um chinelo ou uma pantufa que fica saindo do pé. E isso não é legal, porque pode fazer a gente tropeçar mais facilmente. Então a gente precisa utilizar uma meia antiderrapante ou um sapato que seja fechado. Não só como um tênis. Pode ser um tênis que é fechado na frente e atrás, mas também pode ser uma sandália, como uma papete que tem aquele fecho na frente e o fecho atrás. O importante é que fique firme no pé e que ele não fique saindo, pra gente não escorregar e isso levar a uma queda, tá ok? Mas mesmo dentro de casa eu preciso usar um sapato fechado? E pra ir no banheiro à noite? Você costuma acordar com sono? Acho que qualquer pessoa, né? Será que o idoso enxerga tão bem? Então o que a gente pode fazer para evitar uma queda à noite? Uma luminária. Tem uma luzinha ali para iluminar o caminho, ou uma luz distante mais acesa, para a gente conseguir enxergar melhor. Para caminhar, você acha que a gente usa quanto do nosso corpo? Quanto de musculatura, quanto de visão e quanto do sistema vestibular? Pasmem, a gente usa 70% dos nossos músculos, 10% da nossa visão e 20% do nosso sistema vestibular. Então, pra gente estar caminhando bem, com equilíbrio, a gente vai precisar de tudo isso, de todos esses sistemas. É importante falar que se tiver alguma coisa no chão, algum desnível, algum objeto jogado, isso pode fazer com que a gente tropece, porque às vezes a gente não tá tão atento ali ao chão. É que o ambiente úmido, né, o chão molhado é um grande fator que pode levar a gente a uma queda, né? A gente pode escorregar numa poça de água e principalmente no banheiro. Então sempre manter o banheiro seco. Muitos idosos que a gente conhece, até mesmo a gente, adoram tapetinho, né? Só que o tapetinho, quem nunca tropeçou num tapete ali como fala? Na asinha do tapete. Sim, é um fator que pode levar a uma queda, né? Então a gente também precisa ver se ele tá com antiderrapante legal, se ele não tá dobrado, porque isso pode levar com que a gente, tropece. Então é bom evitar também, né? E será que engasgar é normal? Só porque tá ficando velho? Não, na verdade o engasgo pode ser um sinal de disfagia. A disfagia é a dificuldade na deglutição, que pode ser por muitos fatores. E recomendo que, se você conhece alguém ou tem alguém com dificuldade na deglutição, para procurar uma fonoaudióloga. E como que a gente pode prevenir um engasgo ou que a pessoa broncoaspire, ou seja, aquele alimento de vez ir para o lugar certo, para o estômago, ele pode ir para o pulmão. Como que a gente evita isso? Será que beber ou comer deitado é uma boa ideia?
E será que a postura sentado altera para onde o líquido ou a comida vai? Se é pro canal do estômago ou pro canal que vai dar no pulmão? No frio, nossas articulações, nossos músculos, ligamentos, eles podem ficar mais rígidos. E quem tem artrose, artrite, pode levar ao maior aumento da rigidez e também uma dor nas articulações. E qual é o segredo para melhorar isso? É a gente lubrificar a articulação. E o que é isso? É igual a porta rangendo, né? A porta ela não fica dura, começa a ranger, fazendo... Então, ela precisa de um lubrificante, precisa de um óleozinho. É a mesma coisa com a nossa musculatura, a gente precisa lubrificar a articulação para ela criar um líquido e para o movimento ficar mais fluido. E como que a gente cria líquido na articulação? Se movimentando, exatamente. Se você tem dor no joelho, você vai movimentar bastante o seu joelho, várias vezes para lubrificar. Se você tem dor no punho, lubrifica o seu punho, mexe os seus dedos, o seu pescoço. A gente foi feito para se movimentar. E como que a gente pode fazer para ajudar alguém numa transferência, né? Alguém que tem dificuldade de levantar. Primeiro, é sempre orientar e pedir o auxílio da pessoa, né? Isso é muito importante. Então, dá um comando de voz poderoso, né? Me ajuda para levantar. Vamos lá, seu João? Dobra os joelhos, põe o pé bem no chão. É importante dobrar o joelho. Vamos lá? Gruda aqui no meu corpo, veio com o tronco pra frente. Pode ficar com o braço ao redor do meu corpo. Você consegue? Consegue? Quando eu falar já, você vai me ajudar com suas pernas, tá? 1, 2, 3 e já! Para levantar, a gente precisa de algumas coisas. Na verdade, são basicamente 3. Que o joelho esteja dobrado, que a gente leve a coluna à frente, o tronco para frente, e que a gente levante rápido. Por quê? Quanto mais devagar a gente levantar, mais difícil vai ser. E por que dobrar o joelho e levar a coluna para frente? Porque a gente precisa unir pontos de apoio. A gente conseguir levantar. Pode tentar na sua casa levantar desses 3 jeitos que tá no vídeo. Uma sem dobrar o joelho. A outra sem dobrar o tronco. E a última, levantar devagar. Se você não faz essas 3 coisas, se torna muito mais difícil de você conseguir se levantar. E, consequentemente, de ajudar alguém a se levantar. É também muito importante que a gente traga a pessoa para mais perto da gente. Então, se a gente traz pertinho do corpo, a gente vai fazer menos força e agredir menos o nosso corpo. E aqui tá uma dica de ouro. A gente precisa muito, quando a gente faz força, proteger a nossa coluna, os órgãos pélvicos lá embaixo. Então, quando você for fazer força para ajudar alguém a se levantar, pegar alguma coisa no chão, carregar peso, você sempre precisa contrair essa musculatura do abdômen e do assoalho pélvico, fazendo como se fosse um cinturão de musculatura que vai proteger os seus ossos. E isso é muito importante. Então, fazer a contração da musculatura ao esforço. E segundo, é importante respirar enquanto a gente está contraindo, porque a gente tem o famoso costume de fazer o quê? Segurar a respiração e prender. E isso, ainda mais no frio, pode aumentar a nossa pressão. Então, a gente contrai. Aqui eu tô contraindo tanto meu abdômen quanto meu assoalho pélvico, para que os órgãos fiquem lá bonitinhos e também a minha coluna fique protegida. E eu tô falando, ou seja, eu tô respirando. Então é possível sim, com bastante treino, e isso tem que ser feito no dia a dia para virar um costume, tá bom? E isso vai ser muito bom, tanto para sua lombar quanto para sua saúde pélvica. E para finalizar essa nossa conversa, eu te convido a fazer uma reflexão comigo, né? Recentemente eu fiz uma entrevista com algumas pessoas, né, para saber o que elas esperam do envelhecimento, os seus medos, suas frustrações. E uma fala que eu muito ouvi foi em relação a querer envelhecer bem, um idoso saudável, que consiga fazer as coisas sozinho, que não dependa das pessoas. A gente sabe que pra gente envelhecer bem, pra gente se tornar um idoso saudável, ativo, a gente precisa ter um processo de vida saudável também. A gente precisa ser um adulto saudável, um adulto funcional, né? E o que isso quer dizer?
Acho que na Terikyo, a gente fala muito sobre plantar e colher, né? E realmente, o que a gente planta, a gente vai colher, né? A gente não vai plantar milho e colher a selga. Não, não vai acontecer isso. Então a gente precisa tomar muito conta desse nosso corpo, que é tomado emprestado, tomar conta do nosso espírito, pra gente conseguir, de pouquinho em pouquinho, fazendo transformações, pra gente ter uma vida saudável lá na frente. Pra envelhecer bem. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é... será que depender dos outros é tão ruim assim? A gente fala muito sobre salvar o próximo, né? Mas será que a gente se deixa ser salvo? E será que a gente tá cuidando de nós mesmos para conseguir salvar os outros? Importante também é pra gente refletir sobre o envelhecimento, né? São muitos tabus, né? Idoso vira criança? Não, não vira. O que eu mais escuto é: eu tô ficando velho, porque eu tô com dor. Como se a dor fosse um sinônimo de envelhecimento. Mas vocês já pararam pra pensar que talvez a gente esteja culpando o envelhecimento, que é um processo natural, que não tá ligado necessariamente com doença ou com dor, e a gente tá culpando pelos nossos maus hábitos? Não tinha um episódio da Vida de Yasama que fala assim: mude os maus hábitos e o temperamento? Eu acredito que não seja também por acaso, né? É nossa responsabilidade. Se a gente estiver com dor amanhã, será que é porque a gente não usou um pouquinho mal o nosso corpo? E às vezes a gente não faz de propósito. Ninguém vai falar: eu vou fazer isso porque minha lombar vai doer. É isso que eu quero pra mim amanhã. Não, ninguém pensa isso. A gente vai fazendo, não vai percebendo no dia a dia as coisas que a gente faz. E isso pode sim acabar acarretando numa dorzinha, num problema ali na frente. Porque a gente vai acumulando coisas no nosso corpo, no nosso espírito e assim por diante. Então é importante também a gente saber o que é o envelhecimento e não só colocar coisas negativas. Porque aí a gente tá culpando um processo que é muito natural, né? A gente nasce, a gente cresce, a gente vive, a gente envelhece e um dia a gente retorna. Então é importante também a gente ter consciência do que é normal e do que não é. E colocar a responsabilidade onde realmente é necessário, não é mesmo? Então tá bom, muito obrigada e até a próxima! E é isso!